Olá, Leoa! Sejam bem-vindos ao Pode Liderar Mulheres no Topo. Eu sou a Daniela Grolli e hoje eu tô aqui para conduzir esse podcast, onde a gente vai falar sobre liderança feminina, sobre mercado de trabalho para mulheres e também outras maneiras que essas mulheres podem angariar e crescer na carreira delas. Os episódios vão ir ao ar todas as quintas-feiras, às 19 horas, em 2 plataformas. No Spotify e, se tu quiser assistir, tu pode assistir no YouTube também. Mas lembra, todas as quintas-feiras, às 19 horas. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a profissão do Recursos Humanos, do RH. Mas antes da gente falar sobre o assunto que importa, eu vou me apresentar. Eu sou a Daniela Grolli, eu sou psicóloga de formação e eu sou mestra em psicologia. Na verdade, eu atuo ainda na área de recursos humanos faz mais ou menos uns 13 anos e ao longo desses 13 anos eu aprendi exatamente o que as empresas buscam dos profissionais dentro dessas empresas. Eu sei exatamente o que uma pessoa precisa para ser líder. E ao longo desse tempo, eu consegui fazer com que algumas mulheres utilizassem esses subsídios para também angariar esse cargo de liderança, esse empreendedorismo, fazer de fato com que essas mulheres crescessem. O homem, de fato, ele já conseguiu, ele já nasceu líder, eu sempre falo isso, né? Que o homem ele já ocupou o espaço dele dentro do mercado de trabalho e a mulher também consegue. Só que existem uns gapzinhos aí que a gente precisa trabalhar para que ela também consiga ocupar esse espaço. Para vocês que estão chegando agora e não entenderam por que eu tô chamando vocês de leoas, eu vou explicar. Não sei se vocês já ouviram falar do arquétipo da leoa. Na verdade, o que acontece? A leoa dentro da selva, ela é imposta, na verdade, o bando impõe ela como uma líder do grupo. E embora algumas pessoas achem que é o leão que traz a comida, negativo. É a leoa que caça a comida, traz para os filhotes, é a leoa que cuida desse bando, é a leoa que cuida desses filhotes. A única coisa que o leão faz, não é a única coisa, né? Porque é bastante. Ele cuida do território. Mas o bando acaba elencando essa leoa como líder. Então, eu utilizo esse arquétipo para representar as mulheres. Por quê? Porque a mulher hoje ela tem várias subdivisões na vida dela. Ela tem o marido, ela tem os filhos, ela tem a carreira, ela tem N coisas, né? E o que acontece? Ela acaba despendendo muito tempo para cuidar do filho, do marido e ela deixa a carreira dela em segundo plano. O arquétipo da leoa fala exatamente sobre isso, sobre a agressividade de posicionamento, a agressividade de defender, não de brigar, sair batendo, né? De brigar e de se posicionar, de defender as suas ideias. E hoje as mulheres têm dificuldade de crescer dentro do corporativo, dentro das empresas ou até de empreender por essa dificuldade de se posicionar, de ser agressiva, de defender as suas ideias. Então, eu utilizo muito o arquétipo exatamente por causa disso, porque o objetivo é que vocês também se transformem numa leoa. Mas vamos parar de falar de leoa aqui e vamos falar sobre RH. Hoje eu tô aqui, então, com a Rafaela Munari. A Rafaela Munari, ela é psicóloga, foi minha colega, né, na psicologia. E direto do Paraguai, ela estava trabalhando no Paraguai, estava morando no Paraguai, foi para, não lembro, depois agora ela vai falar para nós, eu lembro que ela estava lá na época da pandemia, começou a criar conteúdo e hoje ela está aqui, coincidentemente ela estava em Caxias, eu disse, vou convidar a Rafa para falar. Rafa, psicóloga da área de recursos humanos, de psicologia organizacional. Rafa, queria muito poder te agradecer, né, de tu poder ter aceitado, participei já de um podcast da Rafa, né, hoje aqui estou retribuindo o convite. Rafa, queria muito que tu pudesse começar falando sobre por que tu escolheu a psicologia. Vamos lá. Olá, pessoal que está nos escutando, nos vendo. Eu que agradeço o convite, Dani. Sabe que a nossa parceria não é de hoje, então estou sempre disponível para o que tu precisar. Então, eu e a Dani, nós fomos colegas na Psico. E, na verdade, escolhi psicologia porque eu fazia magistério. Então, tinha toda a parte de pedagogia e tinha uma matéria, na época ali do ensino médio, tinha uma matéria de psicologia escolar, psicologia infantil. E foi uma das áreas que eu me interessei. E aí, fui fazer vestibular para psicologia, passei e acabei ingressando na E RH na sempre foi uma alternativa? Como é que foi o RH aí nessa... Nunca foi uma alternativa. Na época, eu comecei a estudar na UX. E na UX era muito voltado para clínica. Então, muita psicanálise, muita clínica. E a minha ideia era atuar na clínica, atender psicoterapia e tudo certo. Então, fiquei lá por 2 anos e tive que mudar de faculdade para FSG. Que eu terminei, né, a minha graduação na
na faculdade da Serra Gaúcha. E eu queria um estágio. Queria já estagiar na área, queria conhecer, e não tinha estágio em clínica, só tinha estágio em hospitalar e organizacional. E eu passei para um estágio na área organizacional e nunca mais saí. Nunca mais? Nunca mais. Então, iniciei como estagiária de psicologia. Atuei por mais ou menos 8 meses, e daí depois consegui já uma vaga de analista de RH, e aí fiquei... Tu acha que o profissional, tu acha que a psicóloga clínica, ela é muito parecida com a psicologia organizacional? O perfil da psicóloga, o que tu percebe, assim? Qual que é a tua percepção? Depende muito do perfil da pessoa, né? Eu acho que isso é muito pessoal, mas pra trabalhar, eu acredito que a dinâmica, ela é bem diferente. Tá, essa é a minha dúvida, é isso que eu queria saber. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Eu acredito que a dinâmica, ela é diferente, sim. Hoje eu vejo, né, que a psicologia organizacional, ela é muito mais dinâmica para trabalhar com líderes, para trabalhar com o diretor, para trabalhar com o operacional. Então, a psicóloga organizacional hoje pega todos os níveis hierárquicos da empresa. Então, tu tem que saber conversar com o colaborador, mas também com o diretor. Porque quando se fala de RH estratégico, esse papel do RH, da psicóloga, quem trabalha em gestão de pessoas, tem esse papel estratégico de conseguir... conciliar, né? Conseguir conciliar e conseguir andar por todas as áreas. Já a psicologia clínica, quando se atua em clínica, você tem que ser dinâmica, sim, porque você vai atender diversos estilos de pacientes. Não tem... A não ser que seja muito nichado, né? Mas, geralmente, principalmente no início, quem tá começando a carreira aí na clínica, falando um pouquinho de clínica, quando você inicia em clínica, você, né, acaba optando por atender diversos clientes, né? Seja criança, idoso, adulto, casal. Se forma no desespero, né? Se forma. E até pra pegar experiência, eu acho que é super válido. E pra saber o que gosta, né? E perceber o que gosta, o que não gosta. Se quer atender infantil, se quer atender idoso, né? Se quer atender casal, qual linha se identifica. Porque por mais que a faculdade nos apresente estágio, eu acredito que na prática do dia a dia é diferente. Você tem que ter um know-how maior, você tem que ter uma segurança, um posicionamento diferente. E às vezes, sabe o que eu percebo, Rafa? Por mais que a gente faça os estágios, a gente só aprende vivenciando. Muitas vezes, eu sempre falo, né, que a gente não tem que saber exatamente tudo aquilo que a gente gosta, mas saber o que a gente não gosta já é um começo, né? Verdade. E quando a gente vai para organizacional, aqui na nossa região é ok de estágio organizacional. A gente vive numa região que tem muita indústria, metal mecânico. Então, a gente consegue ser inseridos nesse mercado mais facilmente. Mas tu olha em outras regiões do Brasil, é muito difícil entender sobre psicologia organizacional. Tu percebe isso? Percebo por causa dos alunos. Eu tenho alunos de diversos lugares do Brasil. O que tu observa, Rafa? E a grande reclamação é que não existe estágio de psicologia organizacional. Que não é falado nas faculdades. Aqui, quando a gente se formou, tinha a opção de fazer ênfase organizacional ou saúde e educação, né? Eu fui fazer ênfase em organizacional, então tinha matérias, tinha disciplinas que eram mais focadas para isso, para gestão de pessoas. Mas em outras faculdades não tem. Então, eu tenho muita reclamação de aluno que não consegue e não tem conhecimento sobre isso. E é muito perfil, desculpa te interromper, Rafa, mas é muito perfil também da universidade, da faculdade, que muitas vezes tem uma linha diferente, né? Eu recebo muito no direct, eu não tenho ideia do que é psicologia organizacional, como se faz, o que eu tenho que ter de experiência, por onde eu começo. Então, eu vejo que isso é um gap, sim, dentro da área da psicologia. Dentro da área da psicologia, dentro das faculdades. E o interessante, quando a gente parte para o mercado de trabalho, é que uma das grandes opções para atuar dentro de gestão de pessoas é ter formação em psicologia. Hoje tu percebe como um requisito? Um requisito, na grande maioria das vagas, tem lá requisito em psicologia para atuar como analista de RH, coordenador de RH. Muito forte em recrutamento e seleção, por causa de aplicação de teste. Então, quando tu vê o cenário, né, faculdade, e quando tu vê o cenário mercado de trabalho, muitas vezes não encaixa. Como que o mercado de trabalho pede uma demanda de psicologia organizacional e nas faculdades não tem tanto estágio explícito, não tem tanto estágio. A inserção desse aluno dentro das... Entendi. Dentro da organizacional. Isso. Qualquer pessoa... O que tu percebe, assim? Qualquer pessoa pode trabalhar no RH? Desde que tenha perfil... Atualmente, sim. Não tem nenhuma exigência que te exclua
de atuação na área. Mesmo muitas pessoas que não têm formação atuam dentro da área de recursos humanos. Então, quando a gente fala de RH de profissão, pode ser psicólogo, pode ser pedagogo, pode ser assistente social, pode ser de direito, contabilidade, administração. Tem um leque aí de formações que podem atuar dentro da área. Específico para psicólogos, quando aplica teste psicológico. Quando se trabalha mais em departamento pessoal, aí tem uma visão mais de números, né? Uma questão aí mais de contabilidade, mais de administração. Mas tem sim, acredito muito que tem para todas as formações. O que tu tá querendo dizer é que existe uma mesma nomenclatura para diferentes empresas, né? Então, dependendo numa empresa, o analista de recursos humanos, ele atua mais na parte de pessoas, de treinamentos, desenvolvimentos. E, de repente, numa outra empresa, ele atua mais voltado para a parte do departamento pessoal, é isso? E é só analisar... quantas empresas que a gente atende, né, Dani? E você vê psicólogo organizacional registrado como psicólogo organizacional. Não entendi. É pouco? É muito? É pouco. Entendi. É pouco, é raro. Entendi. É raro uma empresa... verdade. É raro uma empresa que vai assinar a carteira do psicólogo como psicólogo... Ai, gente, desculpa. Tá tudo certo. O alarme. Não, mas tá tudo certo. Isso que tá no modo avião, como é que tocou? Não tem problema. Desculpa, gente. Não, vai lá. O que eu tava falando? Psicólogo organizacional, então... Ah, tá. É difícil tu ver as empresas assinando uma carteira de trabalho como psicólogo organizacional. Muitos psicólogos atuam como analista de RH, como coordenador de RH, como gerente de RH, mas lá, registrado como psicólogo organizacional, é raro. É muito incomum, né? É muito incomum. Que, para a psicologia, eu vejo uma desvalorização em questão salarial, porque vai pegar toda a questão salarial do cargo de analista de RH, e se for psicólogo ou administrador, o salário vai ser o mesmo. Entendi. Então, eu acredito que a psicologia deixa, né, de ganhar muitos benefícios em relação a isso, porque as empresas conseguem ter essa opção de assinar e registrar. E faz o mesmo trabalho, na verdade, né? E geralmente faz o mesmo trabalho. Mas só a pessoa acaba não ganhando aquilo que um psicólogo organizacional ganharia. Exato. Eu me formei em 2015, agosto de 2015. E eu já era analista de RH. Então, eu fazia... Já aplicava teste psicológico e fazia todas as outras funções que cabem a um analista de recursos humanos. Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, pesquisa de clima, entrevista de desligamento. E olhando, né, para o lado da psicologia, isso, entrevista de desligamento, endomarketing, avaliação de desempenho, não é visto na faculdade. Nada! E geralmente quem aplica... a pessoa de gestão de recursos humanos que o psicólogo organizacional pode atuar. Então, acaba que também aprendendo na prática como funciona. E eu ainda tive um agravante que, como analista de RH, eu tinha que fazer função de departamento pessoal também. Que departamento pessoal... Nada a ver. Nada a ver com psicologia, né? Mas tu acaba aprendendo na prática e tu tem uma visão mais sistêmica do setor. Tu tem um overview do setor. E aí, funciona... fica mais fácil essa funcionalidade de como os processos se encaixam, aonde começa, aonde termina, o que um impacta no outro. E isso eu acho de extrema relevância. Tu sabe, Rafa, que tu falando isso, me lembrei de um negócio. O coaching, né? Hoje ele tá super vulgarizado. Todo mundo é coach, né? Mas o coaching, ele pegou uma parcela ali da psicologia que a psicologia não se apropriou, que foi o quê? Foi o desenvolvimento de pessoas dentro da corporação, dentro das empresas. Quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, a gente fala de conduta, comportamento, esquemas mentais, crenças, né? Que a gente tá falando sobre o desenvolvimento daquele ser humano. A psicologia não se apropriou disso. E aí, eu lembro, na época, muitos anos atrás, nos Estados Unidos, começou com a febre do coach, o coach, né? O coaching, né, na verdade. E aí veio pro Brasil muito forte. Na verdade, o que o coaching faz? Ele desenvolve pessoas, muitas vezes, pro ambiente corporativo. Que o psicólogo tem total condições de fazer isso hoje, né? Mas que acaba não... Né, a gente não tem essas ferramentas, tu não tem uma 5W2H dentro da faculdade, tu não tem... Matriz SWOT. Isso, tu não te ensinam indicadores dentro da faculdade, né? Tu tem que buscar uma pós pra aprender isso. E olha lá, esse gap que a gente
vê hoje, falando só de psicologia organizacional, é esse gap que é gritante dentro da profissão. Que os psicólogos não saem preparados, porque é uma atuação muito forte da psicologia, é organizacional. Nossa, aqui em Caxias não tem. Aqui em Caxias eu percebo que tem pouquíssimas psicólogas organizacionais, muitas vezes preparadas, estratégicas, para assumir, de fato, fazer essa mediação dessa empresa de maneira. Dessa visão sistêmica do negócio, sabe? Sim, e a psicologia nada mais é do que trabalhar com comportamento humano. Isso. Trabalhar com pessoas. Isso. E quando a gente atua com psicologia organizacional, a gente trabalha com comportamento humano a todo momento. Não só de funcionário, como de diretor, como de liderança. Então, eu acho que falta as empresas entenderem a importância do profissional de gestão de pessoas, de RH, dentro das empresas. Como consegue modificar esse comportamento, como consegue ter um novo olhar, os benefícios que tem para a empresa referente a isso, financeiro, turnover, absenteísmo, produtividade, qualidade de vida no trabalho. Eles não veem isso como algo que, muitas vezes eu percebo, né? Algumas empresas não veem isso como algo monetário. Investimento. Exato. É custo, não é investimento. Só que na ponta do processo, se tu for ver, se tu colocar pessoas certas nos lugares certos, tu vai ter uma redução de rotatividade que vai reduzir a quantidade de valor que tu paga em rescisão. E, claro, só que esse resultado tu não vai ver no próximo mês. Tu vai ver daqui 6 meses, um ano. Prazo. Exato. Né? Eu atendi um cliente aqui em Caxias, inclusive, e quando eu entrei com a consultoria, estava em torno de 110% a 115% de turnover para fechar o ano. E o histórico, que eu acabei fazendo o levantamento... O que é um turnover bom, só pra quem tá ouvindo? Depende aí do ramo, né? Depende do ramo. Mas vamos pegar aí indústria, que é a grande maioria aqui da região, vai em torno de 3%, 4%. E ele tava com 110%. 110%. É um outro ramo mais comercial, né? Mas é muito alto. Imagina, roda a empresa num ano, todos os funcionários saem, entram outros funcionários e mais 10 ainda. Então é como se perdesse toda a empresa, toda a produtividade, todos os processos e começasse uma empresa nova. Exato. E quando a gente fala de percentual, a gente está levando dados e fatos para o empreendedor, para o líder, para o diretor, para o presidente, seja quem for que está comandando a empresa. E aí, quando a gente fala de gestão de pessoas, é um gap que a gente entra em relação a isso, que muitos profissionais não sabem calcular esses indicadores e apresentar com dados e fatos que isso representa. E eu falo muito sobre isso nos vídeos que eu acabo gravando. Não adianta tu chegar lá no diretor, no gestor, não, cara, vamos lá. Em números, quanto significa, em quanto tempo tu vai conseguir transformar contratando essa pessoa que vai custar 5 mil por mês, em quanto tempo ela vai se pagar, porque selecionar pessoas erradas é um custo absurdo, mas parece que muitas vezes tu não acaba não levantando esse valor, mas contratou a Rafaela vai ser treinada pela Daniela, a Daniela tem que parar de fazer o trabalho dela para treinar a Rafaela, se a Rafaela não deu certo, cara, aí sem contar que mobilizou o RH, mobilizou o líder, mobilizou, né? Então, todo o custo da cadeia aumenta. Se eu não tenho uma base de recrutamento e seleção boa... Exato. Todo o resto vai ter custo alto. Mas essa percepção não é... Eu não percebo as pessoas despendendo essa importância para avaliação psicológica, porque minimiza a seleção de pessoas erradas. Mas é isso que a gente estava falando agora. As empresas têm isso como um custo e não como um investimento. Elas não conseguem ver a longo prazo. Mas, Rafa, tem muitos RHs que não conseguem mostrar isso. Exato, que é esse segundo gap que eu entrei. Exato. Os RHs não conseguem passar essa percepção. Tem uma tríade que a gente fala muito, que o RH, quem trabalha com gestão de pessoas, precisa entender o que é o processo, como faz o processo e qual o impacto que aquele processo vai ter na empresa. Então, principalmente, o que vai impactar? Se eu fizer um recrutamento e seleção ruim, o que esse recrutamento vai impactar? Em treinamento e desenvolvimento, no onboarding, que acaba sendo a integração, no desligamento, em toda a cadeia produtiva da empresa, em valorização do colaborador, em construir uma equipe de alta performance. Se eu não tenho um recrutamento e seleção bom, o resto tá ferrado. O resto se vai por água abaixo porque aquela pessoa não tá no lugar certo, fazendo as coisas certas. Mas aí tu fala numa questão bem importante, assim, o RH, quando a gente fala sobre o profissional do RH, para ele conseguir defender as informações, os indicadores, ter essa postura mais estratégica, não é só sobre técnica, é sobre comportamento, certo? Posicionamento, segurança e, enfim, ouvindo dos alunos que eu tenho hoje, muitos entendem da técnica,
dominam a técnica, mas na hora de fazer uma entrevista ficam nervosos, não sabem passar conhecimento. O líder chega com uma pergunta, não sabe se posicionar, não sabe passar segurança. E aí, todo o trabalho técnico, todo o estudo que você tem vai por água abaixo. Ou quando vai selecionar aquela pessoa errada, né? Tem uma pessoa, entrevistou uma pessoa, o líder que é o RH percebe aquele líder, sabe que vai dar aquela pessoa certa naquele setor, e aí o líder quer o outro bonitinho ali. E aí, cara, como é que tu consegue se fazer ser entendida com firmeza, com segurança, de que, né, chefe, olha só, eu sei que tu quer contratar esse cara, mas assim, não vai ficar, ele tem rotatividade, ele não é bem isso que ele quer fazer intercâmbio daqui 2 meses. E aí a técnica não serve pra bolhufas, né? Se não sabe exatamente defender o que ela aprendeu, né? Enfim. Eu acho que é tudo uma construção, Dani. Quando a gente olha para a empresa, o que a empresa tem de processo? Não tem processo, constrói um processo, constrói uma política. Isso vai te respaldar em muitos pontos. Eu quero desligar o fulano, mas na política de desligamento, se a avaliação de desempenho tá boa, tu não vai poder desligar. Então, o RH já tem um respaldo em relação a isso. É se apropriar de documentos. Se apropriar do que você está falando, para ter garantia do seu trabalho, para passar segurança. Como que a gente aplica uma advertência? O líder também, nessas questões, não tem obrigação de saber como se aplica uma advertência. Nem sabem muitas vezes, então, né? Cadê o RH? Cadê a pessoa de gestão de pessoas para treinar aquele líder em como aplicar a advertência? E daí, o fulaninho, o líder, aprendeu a aplicar a advertência, vamos para o segundo passo. Vamos treinar ele em como fazer uma entrevista. Então, quando eu tenho o processo alinhado a treinamento, desenvolvimento de pessoas, e aí eu consigo me posicionar, passar a segurança, alavanca a carreira, tem uma carreira de sucesso, dá um outro olhar daquele profissional dentro das empresas. Muitas vezes, quando a gente fala, né, a Dani estava falando de arquétipos ali no início, quando a gente fala de posicionamento, como se posicionar, atualmente é necessário que a gente entenda de várias áreas. Hoje eu empreendo na área de RH, eu não sou mais CLT. Eu tive que aprender marketing digital. Hoje, de tarde, eu estava fazendo financeiro. Eu tenho que entender de posicionamento de marca. Eram coisas que na CLT eu não fazia. Mas eu tinha que ter posicionamento com o líder. Eu tinha que saber me posicionar com o funcionário. Eu tinha que saber me posicionar com o candidato. E aí, a gente vai entendendo, né? Colocando essa bagagem na mochila e vai utilizando para as outras coisas. Mas se hoje eu não entendo de posicionamento de marca pessoal, de marca profissional, de LinkedIn, por exemplo, eu preciso, quanto profissional, e aí vale para qualquer área, entender dessas ferramentas para buscar outras opções. E, Rafa, quando tu fala sobre isso, eu acho que isso se aplica também numa carreira corporativa, né? Porque a pessoa precisa saber, é isso que tu está falando, né? O RH, ele precisa ter uma visão sistêmica do negócio, né? E se basear sobre... Ontem tinha uma colega minha me perguntando, Dani, eu tenho uma empresa, né? Eu tô atendendo essa empresa e tal. Cara, se debruça sobre a cultura. Quais são os pilares? Nós não tem cultura. Tem um CPF ali dentro, tu entendeu? A cultura, né? A escada, ela lava de cima para baixo. Então, e cultura é de cima para baixo. Então, assim, tem um CPF ali, esse cara, ele exige, né? Esse diretor, ele exige alguma coisa desse colaborador, alguns valores desse colaborador, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer no trabalho. Só não tá nomenclado, né? Mas existe. Não, e falando de cultura, é totalmente intangível. Abstrato, você não toca na cultura, isso você vê no dia a dia. Exato. Aquele quadro que tá na parede, de visão, missão e valores, não é a cultura da empresa. É no dia a dia. Exato. O líder tá fazendo, como é que ele tá contratando, como é que ele tá demitindo, qual que é o clima organizacional da empresa, isso a cultura. Exato. E aí, tu falou de uma questão muito importante que eu percebo que essa visão, que gritante, assim, que eu percebo muito RH operacional. Ele não... Essa pessoa, geralmente é mulher, tem alguns homens, mas geralmente é mulher, né? 90% é mulher. Ela acaba se colocando numa posição muito operacional. Fica fazendo sempre o departamento pessoal, os cálculos, mas não consegue sair um pouco fora da caixa, assim. E é obrigação, para mim, assim, a obrigação do RH. O RH, ele é o único setor imparcial do negócio. É ele que tem que mediar os desejos, os anseios do negócio, da empresa, do diretor, com esse colaborador, né? É ele que faz essa ponte. Não é a engenharia, não é o financeiro, não é o comercial, é o RH.
E tu trouxe, agora tu estava falando que a maioria é mulher, até no Dia das Mulheres a gente fez esse levantamento. Eu não lembro o percentual exatamente, mas o que acontece? E a gente tá falando aqui para mulheres que estão na liderança. E olha que engraçado. O número, para quem trabalha de RH operacional de mulheres, é em torno de 90%. Assistente, analista, auxiliar é mulher. Quando vai subindo para cargos de liderança, o percentual do homem vai aumentando. Olha só. E o percentual da mulher vai diminuindo. As mulheres ainda são, em grande maioria, lideranças no RH. Mas esse número de homens, sei lá, que é de 10% no operacional, para liderança vai passar para 30%. Que louco, jura? Que interessante. Então, isso me chamou muito a atenção, porque, poxa, se a gente é 90%, 87% ali de mulheres do operacional, por que na liderança não é? Mas, é isso, eu tenho essa resposta. Rafa, quando a gente fala sobre um cargo de liderança, a gente fala, a função líder, gestor, é um cargo de tomada de decisão. Né? A tomada de decisão, ela é agressiva, eu tô lendo um livro sobre, na verdade já acabei, né? Mas eu li, a Dani também tava lendo esse livro, né, Dani? Ela traz estudos sobre isso, que na verdade o que acontece? A empresa, ela é um ambiente agressivo, ela é um ambiente de tomada de decisão, de resultado. A mulher, historicamente, ela não foi criada, ela não está programada para ocupar esse espaço. Então, existe uma resistência de, machismo. Não vamos entrar aqui em discussão de machismo, mas o negócio é o quê? Que ela até fala no livro, não lembro o nome da autora, enfim. Depois eu vou pegar, eu posso até, né, se alguém quiser me perguntar ali, depois eu passo o nome do livro. Mas o que acontece? O cargo de gestão é um cargo de agressividade, de tomada de decisão. A mulher, quando ela é colocada nessa posição, ela se caga, entendeu? Ela recua, ela sente medo, ela é insegura. O ambiente não sabe lidar com uma mulher nessa posição e nem ela sabe lidar nessa posição. Mas, Dani, daí eu acho que a gente parte para um dos pilares mais importantes que tem, e isso vale para a vida pessoal e profissional, que é autoconhecimento. Com certeza. Eu comecei como analista de RH, fui coordenadora de RH e terminei minha carreira na CLT como gerente regional de RH, no ambiente que era 98% masculino, que era no ramo de cervejaria. Então, pensa. Pior ainda, né? Pensa, né? Era um ramo de cerveja. E eu era super nova ainda. Reconheço que maturidade também é super importante para um cargo de liderança. Acho que eu fui coordenadora com 24. Tu era super nova, 23, né? 24 anos. Eu era super nova e, obviamente, mais matura do que eu sou hoje, né? Mas questão de posicionamento, acho que parte muito de autoconhecimento. Muito. E quando se entra na área da psico, a gente entende que o autoconhecimento é muito importante. Então, eu sempre fui muito curiosa em relação a isso. Eu fiz pós em coaching, eu gosto dessa parte mais de... Desculpa. Volta. Dá uma paradinha. Me engasguei. Eu gravei a aula hoje. Voltou, será? Voltou? Voltou. Eu sempre fui muito curiosa, então sempre gostei muito dessa parte de comportamento humano, de autoconhecimento. Fiz pós-graduação em coaching, psicologia organizacional. E a gente aprende sempre que autoconhecimento é muito importante. Fiz curso de PNL, fiz especialização em analista comportamental. Então, eu acredito muito, e eu passo isso para os alunos, sempre falo isso em lives também, que o autoconhecimento ele é libertador. Então, quando você tem conhecimento sobre si, o posicionamento, a segurança, principalmente no mundo corporativo, ele fica mais facilitado. Você sabe quem você é. Isso não quer dizer que você não vai cometer erros. Isso não quer dizer que não vai gerar ansiedade, que não vai gerar insegurança. Vai, mas de proporções menores. A grande maioria do tempo, você sabe quem você é. Você vai conseguir se posicionar. E quando eu entro, né, nesse nicho, quando eu entro nessa função de líder... entrar numa função de liderança nunca é fácil. Nunca. Você começar a ser líder não é fácil. É muito desafiador, tem que ter muita resiliência, tem que ter muita sabedoria. E quando é vinculado à maturidade, quanto mais experiência você tem, mais fácil ficam as coisas. E quando você entra no mundo corporativo que é tomado por homens, eu acho que essa segurança e essa tomada de decisão, ela tem que ser muito maior. Muito! Porque
todo tempo, e eu passei por isso, porque eu conheci meu marido na empresa. Então, por muito tempo, a gente foi pares. Mas já escutei muito questionamento. Mas ela foi promovida por causa do fulano. E eu nem tava com ele quando eu fui promovida. Nesse livro, Rafa, ela fala... E outra, vou te dizer mais, tá? Desculpa, tu ia concluir ali. Mas nesse livro, ela fala exatamente isso. Que as mulheres, inclusive as mulheres, quando elas crescem... Por isso que a síndrome da impostora, ela é muito mais associada a mulheres do que a homens. Por quê? Porque a mulher, quando ela cresce, ela não associa esse crescimento às competências dela. Ou tipo, não, eu fui foda, eu cresci. Não, eu tive sorte. E o mundo também faz isso, tu entendeu? Então, quanto de ti naquele momento teve autoconhecimento e teve segurança e, né, autoconfiança. Não, eu sou boa, eu sou uma boa RH, eu consegui crescer porque eu sou competente, porque eu me posiciono, não porque eu sou casada com ele. Não, uma vez eu escutei isso, eu disse, como assim? Se eu fui promovida e eu nem namorava. Então, tem essas coisas que, escutar isso, quando tá num ambiente corporativo ou fora dele também, dá uma raiva. Tu olha pra pessoa. Mas tu te posicionou? Claro. Eu me posicionei. Tu não ouviu quieta, né? Não. E eu já tenho esse perfil um pouco mais agressivo, né? Já é um pouco mais da minha natureza. Mas eu já tinha passado por algumas boas dentro da empresa. E eu, enfim... Foi até bate-papo depois com a direção. Foi bate-papo depois para treinamento. Porque eu falei, não. Essa não sou eu. Isso não me representa. Eu tenho uma postura... Depois eu fui... A gente era pares, né? Então, em relação a RH... Eu tinha que cobrar muito dele. E eu falava, tá, em que momento? Me diz em que momento eu deixei de cobrar. Deixei de entregar resultado por causa... Da relação que a gente tinha. E quando eu fui promovida, a gente sequer tinha um relacionamento. Então, quando entra de fora um homem que vê uma mulher em cargo de liderança, e isso é muito associado. Numa época, sei lá, quase 10 anos atrás, que não era muito comentado sobre machismo. Nada. Enfim, tudo isso que a gente sabe que é comentado hoje, que é mais forte, graças a Deus, e que eu acredito muito nessa força. Mas não é nenhuma questão de perder credibilidade. Mas daí, o dia que eu escutei isso, eu fiquei pensando... Eu disse, não. Ele não pode estar falando isso pra mim. Com todos os resultados que eu venho construindo. Porque os resultados que eu estava construindo não eram resultados de achismo. Eram resultados que tinham auditoria, que tinha reconhecimento, que tinha uma certificação, uma sustentabilidade. E tem que ouvir isso e ficar calada. Então, não é por esse caminho, não é assim que funciona. E eu acho que o meu posicionamento perante essa situação de firmeza e de segurança muda o rumo de muita coisa. Absurdo, porque é isso que eu tava te falando antes. A mulher, ela é colocada nessa... Ela foi, né? Historicamente, a mulher, ela foi criada pra quê? Pra ser submissa, para ela ser sensível, para ela ser dócil. E aí tu chega numa empresa, numa corporação, onde essa mulher tem que tomar decisões, ela tem que ser agressiva, ela tem que se posicionar, ela tem que muitas vezes cobrar de outro homem. Como é que a sociedade vê isso? Inclusive, eu postei no Instagram um estudo que teve na Universidade da Colômbia. Eles entregaram um perfil de um empresário para 2 grupos. Não sei se tu viu que eu postei isso. Não vi. Para 2 grupos, um empresário que conseguiu conquistar o seu conforto financeiro e seu crescimento profissional através da espontaneidade dele. E para um dos grupos eles falaram que era o Howard e para outro grupo eles falaram que era a Heidi. O Howard era um cara simpático, querido. A Heidi era metida. Era arrogante. Então, o mundo, de maneira geral, assim, claro, eles não... né, foi um estudo feito. Então, a mulher a gente... E eu vou te dizer mais. O problema disso não tá no homem. Tá na mulher. Tu entende? Na mulher de olhar pra isso... Não, só um pouquinho. Deixa eu me posicionar, deixa eu lidar com o fato de que as pessoas vão falar mal de mim, que não vão gostar. Cara, ninguém gosta de chefe, entendeu? Todo mundo fala mal de chefe, sabe? Então, assim, o chefe, ele é uma posição solitária. A liderança é uma posição solitária. Então, assim, eu sempre falo, né? O chefe é o inimigo em comum, né? Quando eu falo, todo mundo fala mal de chefe. Mas é que, porque o chefe... Sim, existem suas exceções, mas a regra geralmente é essa. Exato, né? Então, o que acontece? A mulher, quando ela ocupa esse espaço, ela tá indo retrógrado. A sensação que dá é que... Não, só um pouquinho. Tem alguma coisa errada. Uma mulher numa posição de gestão, não, tem alguma coisa errada. Então, que é a agressividade. Que o ambiente corporativo exige que ela tenha esse posicionamento. E no RH também,
né? Porque ela tem que defender os resultados dessa empresa, mas ela também tem que ser sensível a ponto, que é aquilo que tu tinha falado dela permear em todas as áreas. Ela tem que ser sensível ao ponto de ouvir um funcionário que não tá legal, que perdeu alguma coisa, blá, 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 sabe? E geralmente o chefe do RH é um homem. É isso aí. É o diretor, é o líder, o gerente comercial, o gerente administrativo, o gerente financeiro. Uhum. A não ser que seja uma gerente de RH, que as grandes empresas, né? A maioria das empresas não tem gerente de RH. Uhum. Né? Se for pegar aí, 80%, 90% das empresas são micro e médias empresas, né? Micro, pequenas e médias empresas. Multinacional, grandes empresas, obviamente, né? Tem gerente de RH. Mas chega aí uma média empresa, coordenador, difícil ter uma gerente de RH. Uhum. E aí a coordenadora vai responder para o gerente administrativo, gerente financeiro, diretor, não sei das quantas. Que acaba tendo outras áreas associadas Que vai ter outras áreas, não entende do processo, e daí a gente volta ao que a gente estava falando antes. Então, imaginem essa cena, né? Tô trabalhando numa empresa que tem mais ou menos 300 funcionários, sou coordenadora de RH, respondo pro gerente administrativo, que responde para o diretor administrativo, e esse gerente administrativo não entende nada de recursos humanos. Uhum. Não entende de contratar, de lado humanizado. O negócio dele é ver número, é ver planilha, é reduzir custo, é cortar gastos, é bater meta. E como que você se posiciona e como que você mostra que o seu setor é estratégico e é importante. Exato. E aí tu chega lá com dados abstratos para um cara que é totalmente numérico. Não cabe, né? Não cabe. Então, a importância, de novo, né, de conhecer sobre o comportamento humano. De ler as pessoas. Quando eu sei que o meu diretor, o meu gerente administrativo, ele é totalmente analítico, ele é totalmente planejador, ele gosta de ver números, de dados, não adianta eu marcar uma reunião com ele e chegar a falar, olha, eu escutei de uma pessoa que ela não gosta da liderança e todos os outros coleguinhas reclamaram do líder. Ele vai te olhar e dizer, e eu com isso? E daí? Ele quer, olha, diretor, eu tenho aqui uma pesquisa de clima, eu tenho uma pesquisa de pulso, eu tenho um questionário, eu pedi pro setor X responder, porque tem turnover, a hora extra tá muito alta, a produtividade tá baixa, eles não estão batendo meta há 3 meses, a folha de pagamento tá excessiva, a rotatividade deles tá em 80% e é só nesse setor. Bem mais profissional, né? O posicionamento é totalmente diferente. Exato. Essa pesquisa deu 90% de insatisfação nesse setor. E no setor, sei lá, do almoxarifado deu 90% de insatisfação. E no setor financeiro, deu 70% de satisfação do setor. Então, o que está acontecendo com esse setor e não com aquele? Uhum. É diferente de falar, eu escutei no almoço, no café, que as pessoas estão reclamando do fulano. Muito. E sabe que isso é importantíssimo quando a gente fala de profissão de RH, né? Eu percebo muito as pessoas... Porque, pensa... Tu quer ganhar bem, né? A gente tem esse... Não vamos ser hipócrita, né? Todo mundo deseja ter um ganho financeiro, uma rentabilidade financeira. Se tu quer ser bem remunerada, tu precisa ser estratégica, principalmente no RH. Se tu quer ser estratégica, tu precisa ter um posicionamento profissional, maduro, essa percepção, essa visão sistêmica do negócio. E eu até anotei uma frase aqui antes que a gente estava falando. O gestor, cara, ele não sabe muitas vezes como ele tem que ser gestor. Ele não sabe como fazer isso. Ele não sabe que ele tem que... Ah, mas como é que ele foi promovido? Dani, ele foi promovido porque ele é bom tecnicamente. Ou tem tempo de casa. Exato. Ou ele tá lá há 30 anos na empresa e tal, e ele cresceu, sabe? Então, sim, ele foi promovido porque tecnicamente ele é bom, mas ele não sabe gerenciar pessoas. Quem vai fazer isso não vai ser a engenharia, vai ser o RH. Você tem que ensinar. Não adianta ficar apontando o dedinho, né? Isso sempre é comum dentro da empresa. Sempre apontar o dedo e culpar o outro. Vamos lá. Como é que tu pode ajudar esse cara ou essa mulher a ser uma pessoa melhor, a ser um gestor melhor? Como é que... E tu precisa trilhar esse caminho antes dessa pessoa para conseguir pegar ela pela mão e conseguir desenvolver ela, né? E voltando ao que a gente falou antes, né? Treinamento. Uhum. Treinar pessoas. Ele não é obrigado a saber fazer uma entrevista. Uhum. Ele vai olhar pra pessoa, gostei, não gostei. Quando a gente fala ali de vieses inconscientes, né?
vai aflorar muito em relação a isso. Ele vai, muitas vezes... Se ele não entende de contratação, ele vai contratar porque trabalhou na mesma empresa, porque estudou na mesma faculdade, porque é indicação de não sei quem, porque ele fazia alguma coisa que ele se identificou e ele não tem ideia do que é, ele não é obrigado a saber isso, ele vai contratar aquela pessoa porque ele se identificou com alguma coisa. Na ignorância, né? E vai ignorar todos os outros requisitos que são importantes. Que seja experiência, posicionamento, competência. Ele não tem obrigação de saber isso. Muito! Mas, a partir do momento que eu treino aquele líder para ele entender de entrevista, de posicionamento, de competências, aí a história muda. Exato! Aí eu tenho também ferramentas para cobrar o fulaninho. Exato! Fulaninho, você já sabe como funciona. Por que quer contratar esse? Só porque estudou na mesma faculdade que você? Não garante que ele é bom para esse cargo. E sim. E aí, se você for cobrar uma coisa que ele não tem ideia do que ele tá fazendo, daí a sua cobrança, ela não faz sentido. Tem empresas tem empresas que eu vou, às vezes, e a posição, ela é... a função que a pessoa executa, muitas vezes na operação, ela é extremamente pacata, tranquila, né? Tu percebe que é o perfil da pessoa que tem que estar lá seria uma pessoa mais leve, né? Aí chega lá, tem um cara assim, 20 anos, no celular, extremamente dinâmico, daí tu pensa assim, cara... Quem é que selecionou essa pessoa? Quem é que tá fazendo aqui? Então, assim, claro, pessoas certas nos lugares certos trazem resultados. E o Einstein falava, né, que se tu for avaliar a capacidade de um macaco, de um peixe, desculpa, a capacidade de um peixe de subir a árvore, tu vai, né, o processo seletivo dele tá lascado, porque, né, peixe não sobe árvore. Mas então, o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, às vezes o RH, ele tem que intervir de que essas pessoas, elas têm que desenvolver, sei lá, um descritivo de cargo para que naquela funçãozinha tal, tem que ser um cara mais tranquilo, precisa uma avaliação psicológica, ela ajudaria muito, mas muitas vezes não se tem esse recurso dentro da empresa, então a percepção, o feeling ajudaria muito, né? Exatamente. E quando a gente fala de pessoas, né, eu brinco da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Quando se trata de liderança, a gente encontra nas empresas muitos líderes assim. Resistentes. Que cresceram por anos na empresa, que estão lá porque já estavam lá e não tem mais o que galgar, não tem mais para que lado ir, e estão lá fazendo. E aí, o que se faz? O que o RH pode fazer com essa liderança também? Porque é diferente construir um líder que ou entra na empresa novo, né, e você vai construindo, ou líderes que estão abertos a fazer essa mudança, e muitos não estão abertos a fazer essa mudança. Então, como você faz para fazer essa movimentação? E também, muitas vezes, mostrar para a empresa que aquela pessoa não tem mais o que fazer lá. Acabou o ciclo dela. Sim. Ela pode estar há 30 anos, a empresa vai ser muito grata, mas naquele momento, naquele papel, não tem mais o que fazer. Então, bateu no teto. Como que você mostra isso também para a empresa? Em forma de achismos que não é. Você precisa mostrar de novo números, indicadores e parte estratégica. E, Rafa, tu percebe hoje, né, falando sobre tecnologia, tu percebe hoje que o avanço tecnológico, ele interferiu no processo de recursos humanos? Tu percebe essa mudança? Eu percebo uma facilidade. É que eu gosto muito de tecnologia, né? Eu tenho esse ponto, eu acredito que facilitou muito o trabalho das pessoas em relação a isso. Porém, o RH, falando de gestão de pessoas, é um pouco atrasado em relação à tecnologia. Muito. Hoje se fala em RH 4.0, 5.0, muito voltado à tecnologia, mas a realidade das empresas é que elas não acompanham. Então, muitas empresas utilizam planilha de Excel, muitas empresas triam currículo através de e-mails. Meu Deus. Não tem aí uma inteligência artificial para ajudar. Muitas empresas ainda fazem todo o processo seletivo sem nada de tecnologia. Nenhum critério, assim. Nenhum critério. O que se fala de tecnologia na área de recursos humanos é muito voltado para DP. Muito departamento pessoal. Porque, de novo, é o que é importante para a empresa, porque ela vê como custo. Sim. Então, ela vê folha de pagamento é importante porque tem que pagar os colaboradores. Ponto é importante porque tem que bater... Todo dia. Todo dia e vai controlar a jornada do colaborador. Então, o DP vai ter, no mínimo, folha de pagamento e ponto para fazer o controle. Quando se fala de benefícios,
tudo sistematizado. Cartão, vai ser depositado na conta do colaborador. Então, muito, muito digitalizado em relação a isso. Quando a gente olha a parte de RH, ainda é muito burocrático. Então, vai fazer um processo seletivo, tem que mandar e-mail. Vai fazer uma avaliação de desempenho, é pelo Excel. Meu Deus. E perde a qualidade ou não? Depende de quem está aplicando. E quando a gente fala de tecnologia no RH, principalmente recrutamento e seleção, quem configura a vaga é o profissional. Do RH, né? Do RH. Quem coloca lá os pré-requisitos, as perguntas, que muitos candidatos reclamam, né? Que bota lá nas plataformas os pré-requisitos. Quem configura os pré-requisitos é o profissional de RH. Não é a plataforma que impõe. Sim, a inteligência artificial, ela é composta por informações que que um humano colocou, né? Exatamente. Então, essa visão caótica, muitas vezes, dos candidatos em relação a isso, tem um profissional de RH, ele tem que estar preparado para utilizar essa tecnologia. Contrapartida, as empresas não investem nessa tecnologia. Então, aplicar uma pesquisa de clima organizacional com o sistema é muito mais fácil do que aplicar no papel. Mas tu sabe, Rafa, que quando teve um processo que eu participei ali, né, da tecnologia artificial, da parte de inteligência artificial no processo seletivo, eu lembro que quando eles começaram a implantar aqui em Caxias, eles tiveram... Não sei se foi em Caxias ou se foram outras cidades. Mas acho que foi outra cidade, na verdade. E eles tiveram muita dificuldade de implantar a inteligência artificial porque não tinha processo, sabe? Não tinha um padrão de seleção. Para te implantar um sistema de seleção, tu precisa saber o que tu busca, né? E não é simplesmente... eu preciso de uma recepcionista. Não, só um pouquinho. Uma recepcionista. O que essa recepcionista ela tem que ter, quais são as competências que ela tem que ter, quais são as experiências que ela tem que ter. Então, assim, não é simplesmente tu aplicar a inteligência artificial, ela precisa de informações para funcionar. Partes e que tu já tem o básico, né? Exato. E aí tu chega numa empresa que não tem nada no RH, que não tem RH... Cara, vamos fazer o feijão com arroz bem feito antes de... né? Isso eu percebo muita empresa querendo fazer perfumaria e não faz o feijão com arroz bem feito, sabe? Cara, vamos primeiro limpar o chão para depois trocar as cortinas, sabe? Então, quando a gente fala sobre tecnologia, eu percebo bastante esse gap, assim, de empresa, sabe? Sim, porque tu não tem nenhuma discussão de cargos, que é o mínimo que uma empresa tem que ter. Exato! Eu preciso contratar uma recepcionista. O que ela vai fazer? Vai atender telefone. Só? Eu vou falar para a candidata que ela só vai atender telefone? Ela só vai fazer isso. Então, o que ela precisa mais em relação a isso? Vai marcar reunião? Vai atender parte corporativa? Vai entender de viagem? Que competências ela tem que ter? Precisa saber falar inglês, espanhol, outras línguas ou não? Então, essa dificuldade eu vejo também por parte do RH em não fazer... Olha... Bens a Deus. Meu Deus do céu, vai que vai. E não fazer o quê? E não fazer o básico. Tá. E não fazer o que precisa ser feito. Tá. Por mais que eu não tenha nada de tecnologia, nada de sistema, nada de processo, eu, quanto RH, preciso dar esse passo inicial. Eu preciso mostrar para a empresa o que é importante. O que tem que ter, quais são os caminhos a serem tomados. E hoje, assim, o que tu... Se a gente pudesse dar uma dica, assim, para uma pessoa que está entrando no RH... O que tu falaria para essa pessoa que está desejando entrar no RH, para ela ser bem-sucedida? Tu acha que, aliás, antes de fazer essa pergunta, tu acha que o setor de RH é um setor onde as pessoas são bem-sucedidas? Eu acredito que sim. Tá, eu também. Acredito muito nisso. Somos provas vivas disso. Prazer, sucesso. Somos provas vivas disso. Só que é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de posicionamento e de comportamento. Se o profissional vai fazer só faculdade e entender só de parte técnica, esquece, não vai ter... Lamento, né? Lamento. Péssima notícia. Bad news. Não vai ter sucesso na carreira. Em qualquer carreira, enfim. Mas como a gente tá falando de RH aqui, né? Você não vai sair da faculdade sabendo o mínimo que a faculdade apresenta, porque hoje as faculdades apresentam o mínimo do mínimo do mínimo. Muita teoria, quase nada de prática. Faculdade de gestão de recursos humanos não tem nem estágio. Misericórdia. Como é que tu vai se preparar para o mercado de trabalho? Outras, sei lá, administração, acredito que tem estágio, psicologia tem. Mas tu não tem um mínimo
para entender e ter experiência na parte prática no mercado de trabalho em relação a isso. Então, se fizer o mínimo, não vai ter sucesso. A partir do momento que você se prepara, se posiciona, conhece sobre si, estuda o mercado, o que é de tendência? Hoje se fala muito de educação corporativa. Isso. Cara, educação corporativa, eu tenho certeza que as faculdades não abordam. E daí você vai por uma entrevista e a recrutadora te pede sobre universidade corporativa, educação corporativa. Tu fica a ver navios. Não sei o que é isso, né? Nunca ouvi falar. Por mais que você não saiba implementar, mas você sabe falar sobre, você já está se destacando no mercado. Com certeza. Só que daí eu já boto a responsabilidade na pessoa, né? Ah, mas na faculdade não aprendi. Cara... Internet tá ali. Quando a gente fala de tecnologia, né? Que eu falei que eu amo internet e tecnologia por causa disso. Gente, a internet tá aí. A Dani faz conteúdo gratuito. Isso eu aí. faço conteúdo gratuito. No YouTube tem conteúdo gratuito. Google, Instagram, TikTok. Isso Hoje aí. todas as redes sociais, LinkedIn, tem conteúdo gratuito. Muito. Então, bom, bota não é lá. Desculpa, né? Não é Educação corporativa. Faz ali, lê um pouco sobre isso, é tendência, o que não é tendência na área, o que você consegue se destacar. Parte estratégica, é difícil aprender na faculdade também, tem que procurar fora. Se é um dos pré-requisitos para ser bem-sucedido, eu preciso procurar fora. Olha quantos cursos, eu sempre falo, né? Eu gosto de fazer curso, eu tô sempre me atualizando, tô fazendo mestrado. Precisaria fazer mestrado? Não. Acredito que hoje não. Exato. Mas eu acredito que para a experiência profissional e pessoal, para passar mais conhecimento, para mim é importante. Exato. Então eu entrei no mestrado. Muito. E eu percebo que as pessoas acabam... E, de novo, né? Vou repetir o que a gente falou num outro momento. Não adianta buscar toda essa informação, se atualizar, se desenvolver. Isso é o mínimo, né? Isso, na verdade, o que acontece? Se tu tem a técnica, tu é ok. Mas se tu não tiver ela, tu já não é competitivo pro mercado, certo? Sim. Agora, se tu é uma pessoa, uma mulher que tem técnica, tem competência, opa... E quando a gente fala de sucesso dentro da área de RH, daí fica uma pergunta para quem tá em casa. Eu quero que vocês respondam aqui nos comentários que vai aí para YouTube. Isso aí. Você, quando sai da faculdade ou você tá cursando, ou mesmo que você já atua na área... Você já parou para pensar quantas possibilidades tem dentro do RH? Dentro de gestão de pessoas? Não é só CLT. Não é só trabalhar para a empresa. Isso é super importante? É super importante. Eu sempre me vi muito dentro de empresa. Eu trabalhei anos dentro de empresa. Eu fui empreender no RH por necessidade, porque eu mudei de país. E aí lá, em pandemia, então lá não tinha como trabalhar em empresa. Mas eu sempre me vi muito em empresa, muito CLT. E eu gosto de empresa. Eu adoro trabalhar com empresa. Mas existem muitas outras possibilidades. Eu quero trabalhar com gestão de pessoas, mas eu não quero trabalhar em empresa. Você pode trabalhar em N outros ramos. Você pode trabalhar no ramo de carreira, você pode fazer aplicação de teste comportamental, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de equipes. Você pode prestar consultoria, mentoria, grupos de desafios. Isso aí. Tem muito leque. E as pessoas daí não partem, né? Quando a gente fala de carreira de sucesso, não partem para fazer um plano estratégico da sua carreira. Exato, uma organização. Tipo assim, o que tu vai... Eu sempre falo, né? Eu sempre comparo com um bolo. Tu vai fazer um bolo. Tu sabe os ingredientes que tu tem em casa? Carreira é a mesma coisa. Tu quer chegar em 5 anos aonde tu quer chegar? Beleza. Quais são os ingredientes que tu precisa pra ter o bolo em 5 anos, entendeu? E esperar a empresa te dar uma carreira? Esquece. A empresa não vai fazer isso. Não, e outra, a empresa, na verdade, assim, ó, independente se a empresa te dá esse subsídio ou não, a carreira é tua. É tua. Se tu quiser mudar. Eu tô há, 10 anos no RH... Amo trabalhar com RH, mas comecei a me identificar por nutrição. Quero fazer nutrição. Começo a fazer nutrição. O que eu consigo trabalhar? Nutrição comportamental, por exemplo. Então, eu consigo direcionar minha carreira em relação a isso. Exato. E a partir do momento, que eu recalculo rota de profissão, por exemplo, eu tenho que ter um outro plano de carreira para isso.
Exato. Eu vou ter uma transição de carreira e eu vou ter um plano de carreira para a minha nova carreira. Agora, se eu quero ficar na psicologia organizacional, o que eu quero? Onde eu quero estar daqui a 5, 10, 20 anos? E assim, né? Se a empresa não organiza, se a empresa não tem um planejamento de carreira para ti, daí tu não cresce? Que a grande maioria não tem. Não tem. E muitas vezes, ou quando ela tem, não se aplica. Na teoria, a prática é linda, né? Mas assim, poucas empresas têm esse planejamento de carreira. Mas e se ela não tem, tu também não vai ter? E é engraçado. A empresa não tem que dar, né? E a gente fala, né, de desenvolvimento de pessoas dentro das empresas. As empresas buscam. Até uma aluna pediu indicação de uma pessoa para fazer treinamento de liderança gamificada. É um nicho bem específico. Uhum. Ela perguntou se eu tinha alguém para indicar. Eu não conheço ninguém que trabalha nessa área. Olha só. Então fica aí. Fica a dica. Fica a dica. E quem trabalhar nessa área, por favor, me mandem indicações. Isso que aí. Eu preciso de indicações. Então, tem nicho. As empresas buscam. Empresas que investem em capital humano buscam. Mas muitas vezes não encontram profissionais. Uhum. Não tem... Principalmente do RH, né? Principalmente do RH. Daí falta esse networking, falta esse posicionamento. Se você hoje trabalha por conta, empreende na área e não tá na internet, você precisa ir pra internet. Exato. Não tá no Google, não existe, né? É posicionamentos que a gente precisa se adequar. São posicionamentos dessa visão sistêmica, que se você não trabalha só CLT e quer mudar de carreira ou quer mudar de ramo, quer empreender, você precisa ter essa visão também. Top. Rafa, então assim, três dicas para uma pessoa que quer ir, que deseja ir para o RH. Autoconhecimento. Tenha aplicações de testes, avaliações. Entenda sobre si. Faça terapia, que é super importante. Segunda dica. Posicionamento. Estude posicionamento e também marca profissional. Como que você se posiciona perante o mercado. E a minha dica número 3, que eu acredito que é o que a gente vem falando durante todo o podcast, é você ter uma visão sistêmica do setor. O que é o processo, como se faz o processo e o que aquele processo influencia dentro das organizações. Seja você CLT ou prestador de serviço para as empresas. Quando você vai se posicionar com o cliente ou quando você vai se posicionar como a liderança dentro da empresa, eles querem saber o que aquele processo que você tanto fala, que você tanto faz, que é importante, vai impactar dentro da empresa, que faz a gestão, né, daquela empresa, porque uma empresa vive para ter lucratividade. Então, é importantíssimo que você mostre esses dados e fatos pro setor e para as empresas. Ótimo. Rafa, querida, queria muito te agradecer por ter participado, né? Tive vários insights, vou até agora pesquisar sobre gamificado. E queria muito te agradecer, eu sempre cresço muito te ouvindo, né? Acho que a gente se agrega, a gente acaba, né, evoluindo sempre embora seja podcast para produzir conteúdo, eu sempre, né, levo comigo também. Eu queria que tu lembrasse, porque eu ia dizer o teu Instagram, tuas redes sociais, mas eu acho que tu tá com um novo, né? Que é RH e DP juntos, isso? Tem 2. Então, eu tenho uma escola profissionalizante para a área de recursos humanos e departamento pessoal. Então, tem tanto o @ da escola quanto o meu. Então, o meu é @RafaelaMunariPsi e tem o @RHIDPjuntos.academy. A gente tem diversos cursos para profissionais de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, RH, departamento pessoal. Agora a gente está também com o analista comportamental DISC. Então sigam nas redes que a gente passa lá toda a agenda de treinamentos. Ótimo. Em breve vamos ter um treinamento novíssimo também, que vai ser na área de empreendedorismo de RH. Ah, legal. Muito que a gente falou sobre isso. Ótimo, bem top. Profissional de RH, então as possibilidades de atuação dentro da área. Ótimo. Então tá, obrigada, Rafa, então, pela tua participação. E lembrando, né, agora, lembrando então que todas as quintas-feiras... Lembrando, então, que todas as quintas-feiras, às 19 horas, vai ter um novo episódio liberado no Spotify, que vai ser gravado por áudio, obviamente. E no YouTube vai ter o vídeo que vocês estão vendo aqui, né? E é bem importante que vocês possam também indicar outras mulheres que possam estar participando do podcast. Alguém que trabalhou contigo, alguma líder, alguma empreendedora. E que vale a pena trocar ideia e que esteja aqui pela região. Tem um online, né? Tem um online
online, mas o face-to-face é bem importante. Então, não esqueçam, toda quinta-feira às 19 horas, aqui, me sigam nas redes sociais, eu produzo conteúdo todos os dias para que mulheres possam crescer, liderar, empreender, principalmente dentro, né, da área de recursos humanos, a liderança dentro da área de recursos humanos. Então, não esquece, @Daniela Grolli em qualquer rede social, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. Indiquem aí e mandem esse podcast para todo mundo que precisa consumir esse conteúdo. E eu te espero na próxima quinta-feira, às 19 horas. Beijo. Tchau. E até mais. Tchau!